levando o esclarecimento para o entendimento das pessoas em relação à verdade de Deus. E nesse momento eu quero convidar você para que possamos ter a nossa mente esclarecida dentro da verdade que precisamos conhecer. A verdade por onde vamos ser libertos do engano, da mentira, da ignorância, liberto da direção perdida e liberto do centro, do princípio por onde são escravizados todos os seres humanos, libertos do poder e da influência do diabo que opera na terra o reino das trevas, na vida da humanidade. Foi para isso que foi manifestado o reino de Deus, o reino da luz, para desfazer e libertar pessoas nessa situação que se encontram terrível, aprisionadas, escravizadas no reino das trevas, subjugadas, suas almas sendo tirada da vida com Deus, aonde já foi levado o homem a perder essa vida com Deus, né? Só que esse ser espiritual chamado diabo, Satanás, que quer dizer tentador, acusador, ele tentou o homem a pecar contra Deus e ele acusa o homem do seu pecado contra Deus. E Deus, como é justo, tem que punir a aplicação para o pecador. A justiça de Deus vai levar o pecador a sofrer o juízo, que é a punição pelo pecado. E Deus já decretou o juízo dele para toda a humanidade. Já está determinado, a humanidade julgada, já passou no tribunal de Cristo, aliás, no tribunal divino, já foi julgado e condenado a humanidade. Já foi batida a sentença. O que falta? O ser humano morrer e seguir ao juízo para receber a sentença. Mas é aí que a gente tem que conhecer o que o Evangelho revela, coisa maravilhosa. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por esse teu ato de amor, de graça e misericórdia para nós, seres humanos. É aí que o Evangelho é importante para levar o conhecimento ao homem da esperança, da saída, da solução dessa situação. O Evangelho nos traz o conhecimento do meio de salvação, desse caminho terrível, desse juízo eterno que a humanidade está. Então, vamos lá, vamos trabalhar comigo aqui esse raciocínio dentro da verdade, dos princípios que é revelado para nós no Evangelho. O homem, diz a palavra de Deus lá em Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A morte aí, esclarecendo, orientando, explicando a vocês, a morte aí não é a morte física. A morte física foi uma consequência do pecado, na sequência. Mas a pior tragédia humana foi a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. Depois que o homem morreu fisicamente, a primeira morte, que é a espiritual, que separa o homem com Deus, que trouxe a consequência da morte eterna, que é outro assunto que é causado pelo pecado. Agora, e o homem entrou numa maldição de sofrer o quê? O dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Deixa eu colocar um azinho aqui, está um pouco quente. O que é a segunda morte que a palavra de Deus nos fala? O próprio Jesus disse, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Vai lá, irmão.
Então, a palavra de Deus nos traz o conhecimento da segunda morte. Mas o que é isso, irmão Wellington? O que é a segunda morte? Vamos aqui explicar para você. É o pior problema que o homem tem. É o maior problema do homem é a segunda morte. Deixa eu atender aqui. Vou ligar para ele, viu? Deixa eu atender. Aguarda um minutinho aí, que eu vou continuar. Esse assunto aqui. Tá subindo o seu funcionário, viu? Nada. Pode ir, irmão. Então a gente agora vai levar para você, né? No trabalho, sempre parando aqui para atender aqui as pessoas, no serviço que eu estou. Mas sempre trabalhando no reino de Deus, ministrando a verdade desse reino para você. Então vamos aqui agora. O pior problema da humanidade em relação ao pecado é a segunda morte. Não é a morte física. Não é a doença. Não é a enfermidade. Tudo isso é consequência do pecado, sim. Mas a pior consequência do pecado é o dano da segunda morte. Isso será o mais terrível para o homem, que é o juízo, a condenação eterna, onde o homem vai estar eternamente recebendo a punição pelo pecado, ausente da presença, da compaixão, da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Porque o homem vai estar recebendo a ira de Deus. É o que a Bíblia revela. Filhos da ira por causa do pecado. Alvo da ira de Deus. Como justiça, Deus vai aplicar a punição para o homem. Ai do homem, se não crê em Jesus enquanto é tempo. Mas vamos aqui continuar levando esclarecimento para você com a nossa administração sábia, inteligente, para trabalhar o seu entendimento. Eu peço a sua atenção, tá bom? Que você esteja atento aí a ouvir. Para que você absorva o que está sendo levado para você nesse momento de comunicação dos princípios da verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Então, o pior problema, a pior consequência do pecado na vida humana é a segunda morte, o dano da segunda morte. Por quê? Porque o homem pecou contra Deus, aonde diz a palavra de Deus, como eu já disse aqui, está revelado em todo a revelação de Deus para nós. Mas lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo vai trazer esse ensinamento, essa orientação para os irmãos. Onde Paulo vai dizer, como por um homem entrou o pecado no mundo, a gente sabe que Paulo está falando da situação onde o pecado foi principiado na humanidade por Adão. Aí Paulo vai dizer, por onde por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Agora entrou a morte que Adão está falando, que essa morte é a separação. A separação do homem que perdeu a comunhão com Deus. A vida fala de comunhão. O homem com o pecado perde a comunhão com Deus. E aconteceu quando Adão pecou. Porque Deus disse, Adão, no dia que tu pecares, morrerás. Morrer fala de separação. A morte não está se referindo a perda de consciência, a pessoa ficar sem saber de nada, ficar inerte, não. Morte nunca trata disso. Deixa eu botar aqui no Perturbe, para que o nosso assunto tão gostoso só possa ser interrompido quando vier pessoas aqui no trabalho. Mas aqui no telefone ninguém liga que eu não vou atender agora. Porque eu estou aqui levando a luz de Deus para muitos que precisam. E eu também, cada dia mais, ser iluminado mais e mais por essa luz, que é o conhecimento de Deus. E a Bíblia vai dizer, conheçamos e prossigamos. Não é só ficar no conhecimento e acabou, é continuar conhecendo. Então a palavra de Deus nos diz, conheçamos e prossigamos no conhecimento do Senhor. Nós precisamos disso, irmão. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então, pelo pecado a morte aqui é a separação. Como por o homem ter o pecado do mundo e pelo pecado a separação, porque quando Deus disse a Adão, tu não come, porque se tu comer tu vai pecar, tu vai morrer. A morte ali que Deus estava falando era a primeira morte que aconteceu, a morte espiritual. Deus não estava falando da morte do corpo. Naquele momento que Adão peca, Deus estava advertindo para ele não pecar, para que ele não sofresse a morte espiritual, que foi a separação com Deus. O homem tinha comunhão com Deus nesta vida aqui. A partir do momento que ele pecou, ele perdeu a comunhão aqui. E agora viveu numa vida sem a direção de Deus e maldição. Foi isso que Deus disse. Então essa é a primeira morte.
E a segunda morte, como diz a palavra de Deus, o dano da segunda morte é o juízo eterno. Isso vai se dar quando? Quando o homem sair desta vida. Segue ao juízo. Hebreus 9:27. Esse juízo é o dano da segunda morte, onde o homem vai receber a sentença da eterna separação. Mas o homem ainda não sofreu o dano da segunda morte. Por quê? Porque ele está ainda vivo neste mundo. Enquanto ele estiver ainda vivo neste mundo, vivendo neste mundo, ele tem a oportunidade de ser livre dessa condenação, desse dano, desse juízo que é a segunda morte. E isso por Jesus Cristo. É por isso que entra a necessidade urgente do ser humano de Cristo, para ser livre do juízo da eternidade sem Deus, para não sofrer o dano da segunda morte, que é o juízo eterno. Então você está entendendo? A morte física é consequência do pecado. Mas a pior consequência do pecado é a morte espiritual, que é a separação com Deus e a eternidade sem Deus. O homem neste mundo está separado de Deus. Com todo o caminho, com toda a prática, com toda coisa que ele viva, achando que estão em Deus, estão separados. Porque o único meio de reconciliação com Deus é Cristo, para aquele que crê nele com o arrependimento, dentro do que o Evangelho ensina. Crer em Jesus pelos preceitos, pelo convite do Evangelho. Não é crer em Jesus dentro do conceito religioso. Vamos lá. Mas não é isso que eu quero falar agora. Estou levando esse assunto da morte física, da morte espiritual, da segunda morte, da consequência do pecado. Então o homem precisa aprender isso. Aonde o diabo ele não deixa o homem entender isso. O diabo cega o homem em relação a esse conhecimento. E o Evangelho vem para iluminar o nosso entendimento em relação a essa realidade terrível que a humanidade precisa conhecer. Mas a humanidade só pode conhecer essa realidade terrível se crer em Jesus. Porque Jesus abre o nosso entendimento, ouvindo o Evangelho. O Evangelho é a luz de Deus, que vai nos iluminar para esse conhecimento. Mas vamos lá. Então, a palavra de Deus revela que como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, toda a humanidade está dentro do pecado original, separado de Deus, pelo pecado a morte. A morte é a separação, o juízo. E a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Estão na natureza pecaminosa e são levados a pecar, não se submetem a Deus pela natureza corrompida que contraria a direção de Deus. Por quê? A direção de Deus é espiritual, pelo que ele mostra. A direção da natureza do homem é carnal, é dentro da coisa que ele vê aqui e vive neste mundo. Por isso que não tem como o homem natural chegar a Deus, porque ele quer viver uma vida com Deus dentro da materialidade. E a vida com Deus é pela verdade espiritual. A palavra, o Evangelho, que nos traz realidade espiritual para a gente entender. Então é por isso que é importante o Evangelho ser pregado para advertir o homem da sua necessidade espiritual. O homem está perdido de Deus com o entendimento corrompido dentro de uma vida na importância do bem-estar e da satisfação secular, onde o homem se coloca como eu. E no lado espiritual o homem tem que conhecer o verdadeiro eu. O eu sou que ele precisa para encontrar novamente a direção daquele que ele se perdeu. Mas vamos lá. O diabo trabalhando isso na vida do homem, para quê? O homem pecasse contra Deus. O homem pecou. Deus advertiu. O homem pecou contra Deus. Entrou em juízo. O juízo é a justiça de Deus aplicada para o homem que pecou contra Deus. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque os seres espirituais que está revelado na palavra se rebelaram contra Deus. O pecado é rebelião. Então os seres espirituais, na influência desse ser chamado Satanás, encabeçando essa influência, então a gente vai ver que até os anjos têm liberdade de escolha. Porque se não tivesse, não pecavam contra Deus. E não foi Deus que mandou os anjos pecar, não. Como ensina a doutrina aí, que Deus é quem estimula o homem a pecar. O homem peca porque Deus assim determinou. É mentira. Isso é uma doutrina de demônio. Mas vamos para outro assunto, esse assunto em outra hora. Vamos continuar aqui. Então a Bíblia revela do pecado dos seres celestiais, que era anjos.
onde está Satanás nesse contexto. E Satanás, ele se engrandece, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria exercer a posição de Senhor. Ele não queria permanecer na condição de criatura. Satanás queria ser Senhor. A Bíblia revela que ele se exaltou nos pensamentos interiores, querendo ser igual a Deus. Até hoje o diabo trabalha querendo adoração para ele, querendo ser Deus, através dos homens que vivem suas vidas em adoração a Satanás, não a Deus. Porque Satanás é adorado dentro das religiões, desse entendimento maldito que as pessoas vivem, achando que estão adorando a Deus. Vamos lá. É muito assunto para se esclarecer, para que as pessoas entendam. Então o diabo ele se rebela contra Deus, que era um anjo glorioso, né, diz a Bíblia, um anjo de luz. Então esse ser espiritual, ele peca. O pecado é rebelião contra Deus, é transgressão contra Deus, é não se submeter a Deus dentro da direção dele como Senhor. O diabo recebeu a punição pelo seu pecado. Foi expulso. O juízo de Satanás foi ser banido da presença, da comunhão, da vida com Deus. E sofreu a maldição, onde ele perdeu o corpo glorioso que tinha, o corpo celestial. Hoje, os seres espirituais, os anjos que pecaram contra Deus, são seres espirituais sem corpos. Por isso que eles vivem vagando. Eles não têm como interagir nem com o mundo espiritual e nem com o mundo físico, porque eles não têm corpo. Os anjos são seres espirituais, mas têm corpos espirituais. Os demônios são seres espirituais, tinham corpos quando estavam na forma de anjo, tinham corpos gloriosos. Agora eles estão na forma espiritual sem corpo. Está entendendo isso? Por exemplo, nós, seres humanos, somos seres espirituais. Sabia disso ou não? Que habitamos nesse corpo material. Não me pergunte como é a forma espiritual. Eu sei da forma corporal, que eu estou no corpo. Mas eu não sou esse corpo. Tem muita gente que diz que nós somos o corpo. Não. Olha o que Paulo vai dizer para você, só ser esclarecido nesse assunto, bem rápido. Abre a tua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Dá uma lidinha lá. Olha o que Paulo vai dizer. Enquanto vivemos no corpo, estamos ausentes do Senhor, mas antes desejo deixar esse corpo para estar indo ao encontro do Senhor. Mas enquanto estou no corpo, vivo por fé e não por vista. O que é que Paulo está dizendo aí? O que é que a Bíblia aí está nos mostrando? Nós não somos o corpo. O corpo é uma parte que constitui o ser. Mas o ser real não é o corpo. O ser real habita neste corpo. Tanto é que quando Jesus vier, vamos ser transformados. Esse corpo vai ser transformado. Ou seja, vamos mudar de roupa. Vamos receber uma roupa gloriosa e eterna. Um corpo eterno, espiritual, para habitar com o Senhor lá nos céus. Enquanto estivermos nesse corpo, nós não vamos ao encontro do Senhor. Porque este corpo, carne e sangue, não nos leva a estar herdando o reino de Deus. É preciso perseverar na fé até o dia da redenção do corpo, que é o dia em que Jesus vem ressuscitar os que morreram, e os vivos que estiverem aqui perseverando na fé vão ser transformados seus corpos para subir ao encontro do Senhor depois que acontecer este grande e glorioso acontecimento da transformação do que é corruptível para o incorruptível e do que é mortal para o imortal. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Dá uma lidinha lá. Eu estou aqui ministrando pelos preceitos bíblicos. Pelo fato de eu não estar abrindo a Bíblia aqui, não quer dizer que eu não estou pregando a verdade que está revelada na Bíblia. Só que a Bíblia ela já está aqui, ó. Tem que estar no meu entendimento. Eu trabalhar princípios, conceitos com a palavra aqui. Como disse Davi, guardei aqui para não pecar contra ti. Pelo fato de eu não estar com esse livro aqui e nem estar abrindo ele, não me está tirando a autoridade de viver e pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aqui. Eu uso esse livro para meditar, estudar, examinar, analisar e absorver o conhecimento de Deus, para que esse conhecimento esteja iluminando o meu entendimento.
para eu viver guiado por Ele. Está entendendo como é? Amém? Então vamos lá. Então, nós só vamos ser levados ao encontro do Senhor quando sair deste corpo. Isso vai acontecer na vinda de Jesus para ressuscitar o corpo dos que morreram, onde seus espíritos que estão em descanso no paraíso vão voltar para habitar neste corpo, e a partir daí todos nós iremos ao encontro do Senhor para estar com Ele na eternidade. É o que está revelado lá, 1 Tessalonicenses 4,16. Então, meus amados irmãos, enquanto estamos aqui, temos que viver por fé. Os seres espirituais, os anjos, não têm corpo e não vão ter. Vão passar a eternidade na forma espiritual que são. Não sei como é, mas é de tormento. É de tormento. Tá bom? A maldição que eles receberam foi perder o corpo glorioso que eles tinham celestiais e ser condenado ao inferno. A Bíblia diz que o diabo já está julgado e condenado. E que o inferno, Jesus que disse isso, eu creio em Jesus, que o inferno existe, é real e é um lugar existente, onde todos vão estar lá, consciente e existindo eternamente. E Jesus vai dizer que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, que seguiram ele na rebelião. O inferno é um lugar de punição, onde vão sofrer o juízo eterno, a condenação eterna. Foi criado para o diabo. Isso Jesus falou aonde? Mateus capítulo 10, versículo 28. Parece que é isso mesmo. Mateus 10, 28. Jesus, ele vai nos revelar essa verdade. Mas, irmão, agora eu fiquei pensando. O senhor disse uma coisa aí que me fez questionar. Traga o seu questionamento? Hein? Qual é? Se Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, por que o homem vai para lá? Eu vou te responder. Sabe por que o homem vai para o inferno? Porque seguiu a rebelião de Satanás. Porque também pecou contra Deus. O diabo, agora que eu quero levar para você essa realidade para você conhecer. O diabo peca contra Deus e é punido. É sentenciado. Sobre ele vem o juízo divino da condenação eterna. Para ele não tem mais salvação. Não tem como ele poder ser livre desse destino. Diz a palavra de Deus que falso profeta, besta e anticristo serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. O diabo e seus anjos, o final de todos vai ser nesse lugar. E os seres humanos que pecaram contra Deus também vão receber essa pena, essa sentença, esse juízo eterno. Por quê? Porque também pecaram contra Deus. É aí que entra a investida de Satanás na humanidade. Como ele sabe que Deus é justo e tem que punir o pecador, porque Deus não toma o culpado por inocente, diz a palavra de Deus lá em Salmos 7, o 11 e o 12, que Deus é um justo juiz. Nele não tem justiça. O homem pecou, tem que ser punido, não importa quem. Os anjos pecou, serão punidos. O homem pecou, também vai ser punido. Só que o diabo ele pensou o seguinte: não, eu pequei, Deus que é justo me aplicou essa sentença. Estou julgado e condenado. Mas eu estou aqui ainda nessa humanidade. Vou levar essa humanidade a pecar também contra ele. Vou influenciar essa humanidade a pecar também contra Deus. E vou fazer essa humanidade sofrer o juízo também, que eu já recebi. Essa criatura que Deus criou com tanto amor, querendo comunhão, querendo uma vida com eles, ligada pela vontade do homem, consciência do homem, entendimento do homem, de se submeter a esse Criador com amor, com dedicação. Eu vou quebrar essa comunhão. Eu vou quebrar esta vida abençoada que o homem tem com Deus. É aí que entra o objetivo de Satanás, levar o homem a pecar. Pensamento do diabo: vou fazer o homem pecar para perder a comunhão com Deus e sofrer também a condenação que eu sofri. Porque ele aplicou em mim o juízo, ele vai ter que aplicar também no ser humano. Porque ele é justo. Ele não pode falhar e nem contradizer-se com a sua justiça. E foi isso que aconteceu. O diabo tentou o homem e Deus sabia. Por que Deus permitiu? Porque Deus queria? Não. Porque Deus permitiu? Para o homem poder usar o seu direito de escolha. Porque Deus não criou um robô para controlá-lo. Deus criou um homem, um ser pensante, um ser consciente,
e lhe deu capacidade de decidir, escolher e responsabilidade. Deus criou a criatura para ter uma comunhão com ela livre, de espontânea vontade, com entendimento. Deus não criou um robô para manipular a hora que ele quer. Aprendam isso. Então Deus agora permite o diabo chegar ao homem e tentar o homem. Só que antes do diabo chegar ao homem e tentar o homem, Deus adverte o homem. Deus orienta o homem. Deus dá ao homem o conhecimento para que ele não venha se levar pelo engano, pela mentira. Deus dá ao homem responsabilidade para tomar decisão diante do que Deus mostra para o homem. Deus mostrou ao homem, orientou o homem e disse, olha, no dia que você comer dessa árvore que eu mostro para você não comer, você vai morrer. Você tem liberdade de comer do fruto de todas as árvores que está aqui no jardim. Agora, não coma do fruto dessa árvore que eu digo para você não comer. A questão não era o fruto ali. A questão era a obediência a Deus. Deus estabeleceu agora a comunhão do homem com ele pela obediência. Pela responsabilidade do homem. Deus sabia que Satanás iria pecar. Ia induzir o homem a pecar contra ele. E se o homem é uma criatura com entendimento, razão, consciência e responsável pelos seus atos, Deus deu ao homem liberdade de escolha, sim ou não? O diabo vem, pecou, o homem pecou. Por quê? Porque não deu ouvido a Deus. Deus tinha avisado qual era do homem. E o homem disse ainda. Não, mas Deus disse, o diabo disse, não. Deus está te enganando, é mentira, não vai acontecer isso não. Deus não é assim não, rapaz, vai acontecer não. O homem não guardou a palavra de Deus. Cedeu à tentação do diabo. E aí acontece o pecado. E aí acontece a perda da vida do homem com Deus. Aí acontece a maldição. Aí acontece a miséria da humanidade. A partir daí, o homem entrega a sua vida para a autoridade de Satanás. O governo das trevas. Onde Satanás agora criou o seu reino na vida e no viver da humanidade. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Porque a humanidade, a sua vida está governada por Satanás, a quem deu esse direito. O homem que deu o direito para Satanás governar. É por isso que entra Jesus para trazer o reino de Deus na vida do homem, que se submete a Deus crendo em Jesus, para ser guiado por Deus agora e sair do poder de Satanás. Isso é muito importante, irmão. É esclarecimento que você precisa ter. Infelizmente, era bom que se dentro dessas igrejas os pastores estivessem preocupados a formar em você o conhecimento de Deus. Não formar em você uma mente cauterizada dentro de obra, de prática, de vida de igreja. Mas deixa isso para lá, isso é outro assunto. Então o diabo agora sabendo disso, diz pronto, o homem pecou. Consegui, o homem agora está perdido que nem eu. O homem agora caiu em maldição e também está dentro do juízo para sofrer a condenação eterna que eu. Só que, para o homem, Deus também não é surpreendido com nada. Deus já tem preparado um plano de salvação, sabendo da situação que o homem ia entrar. E o querer de Deus foi esse. Por que Deus não operou um plano de salvação para os anjos, que foram julgado e condenado? Porque Deus não quis salvar os anjos. Não é porque ele é injusto. Ele querendo salvar ou não, ele salvava. Os anjos vão ser condenados, não é porque Deus quis, porque eles pecaram, vai sofrer o juízo de Deus. Mas Deus não fez plano de salvação para os anjos. Para os homens, Deus fez. Deus agora estabeleceu e criou um meio de salvação para o ser humano. Não é passar a mão no pecado do homem. Não é ignorar o pecado do homem. Não é dizer ao homem, você é bonitinho, gostei de você, você é salvo. Não, você faz boa obra, você é religioso, você é escolhido, você é salvo. Não. Deus agora preparou um meio de salvação e colocou à disposição do homem para o homem também escolher essa salvação, que o homem não merece, mas pelo amor e a graça de Deus, Deus estabeleceu, proporcionou ao homem. E esse plano de salvação, a gente conhece que está revelado no Evangelho. É Jesus. É Jesus. O Evangelho revela esse plano de salvação. O Evangelho revela essa salvação para a humanidade. É aí que é necessário você conhecer o Evangelho. Você crer no Evangelho. Você tomar uma decisão por escolha de se submeter e ser guiado na direção de Deus pelo Evangelho.
para receber essa salvação. É aí que entra a ação de Deus em favor da humanidade. Onde Deus agora criou, elaborou e colocou para o homem, por meio do plano da salvação que ele estabeleceu, o meio para o homem ser salvo. E agora Deus vai trabalhar esse plano de salvação para chegar ao conhecimento do homem através de Jesus. É aí que entra mais uma vez o inimigo das nossas almas, esse ser espiritual que trabalha com o reino das trevas contra a humanidade, para a humanidade não se voltar novamente para Deus, não aceitar e não conhecer e não se dirigir pelo plano de salvação de Deus, porque ele quer que o homem continue condenado. Ele quer que o homem permaneça dentro do juízo que ele está indo. É por isso que Satanás trabalha, para tirar o homem do conhecimento do Evangelho, como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século, se referindo a Satanás, o diabo, o tentador da humanidade, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Os homens agora são privados de entender o Evangelho, de conhecer o Evangelho. O diabo coloca um bocado de confusão, de mistura, para tirar você do verdadeiro Evangelho. Ele cria um bocado de caminho de meios para tirar você do caminho que o Evangelho mostra. Porque esse é o trabalho do diabo. Ele sabe que se você crê no Evangelho, você será salvo. Como ele quer que você permaneça condenado e não encontre o caminho da salvação, ele cega o seu entendimento para você não contemplar o que o Evangelho mostra e não seguir a direção do Evangelho. Por isso que o diabo criou tanta igreja evangélica para deturpar, distorcer, tirar e mudar os princípios e os valores do Evangelho de Cristo que leva o homem à salvação. E os homens vivendo dentro de igreja evangélica, perdido da salvação, porque o Evangelho de Cristo não é igrejas evangélicas, nem vida de igreja. Então vamos lá. O diabo agora trabalha para o homem não entender e não compreender e não se submeter na direção do Evangelho. O próprio Jesus vai dizer isso, irmão. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Jesus vai dizer assim, que a palavra de Deus que nós pregamos, o Evangelho, é a semente que é lançada sobre as pessoas, no conhecimento delas, para que possa frutificar e gerar a vida com Deus, por onde o homem vai ser salvo. Mas o diabo, ele vem tirando essa semente, impedindo as pessoas de entender e receber o conhecimento do Evangelho. Lucas 8:10, Jesus vai dizer, depois que vocês pregam o Evangelho, lançam a semente, o diabo trabalha para tirar a semente do entendimento do homem, para que o homem não se salve, crendo na palavra que é a semente, que é o Evangelho pregado para o homem ser salvo. Que Jesus disse, pregue a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. E como o diabo sabe se o homem crê vai ser salvo, o que é que ele faz? O diabo está preocupado em tirar alguém de igreja? O diabo está preocupado em privar alguém da vida religiosa de igreja? Qual é a ação do diabo para fazer o homem se perder de Deus e continuar perdido? É tirar do homem o entendimento do Evangelho. É levar o homem a não crer no Evangelho. É levar o homem a não andar com a vida de fé em Deus pelo entendimento do Evangelho. Esse é o trabalho do diabo. Então ele trabalha hoje na humanidade, para impedir a humanidade do conhecimento da verdade, para que a humanidade permaneça presa, escrava, julgada e condenada pela mentira dele. Porque Jesus vai dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Hein? Vos libertará. Quem é essa verdade? É o quê? Igrejas? Não. Onde está essa verdade? Aonde? Igreja evangélica? Igreja católica? Espíritas? Budista? Mormon? Testemunho de Jeová? Não. A verdade está e é Cristo. A verdade está em Cristo. A verdade é Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ter o acesso à vida com Deus se não for por Cristo. Não é por A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. É muita religião, né? É muita igreja. Não é por meio de nenhuma delas. É por Cristo e em Cristo para que você ande guiado por Ele pelo entendimento do Evangelho. Aquilo que foi revelado, aquilo que foi trazido, a esperança de Deus mostrando ao homem o meio da salvação que o Evangelho revela. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, glória a Deus.
é o amor, é a graça, é a misericórdia de Deus em favor da humanidade. Eu, você e todos os seres humanos, independente da cor, da raça, da religião. Se é bom, se é ruim, se mata ou não mata, rouba ou não rouba, fuma ou não fuma. O meio de salvação é Jesus, irmão. Porque todos são pecadores e todos precisam de salvação. E o diabo, sabendo que salvação é pelo homem conhecer e crer no Evangelho, ele trabalha para tirar você do conhecimento e da crença no Evangelho. É por isso que o diabo levantou tanta religião, com tanta crença, com tantos credos e dogmas. É por isso que o diabo trabalhou esse conceito de religião, de vida com Deus, por meio de trabalho, por meio de sacrifício, por meio de penitência, por meio de flagelo, por meio de lugar, de ambiente, guiado pelos homens que dizem que é a autoridade de Deus. É por isso que o diabo tem levantado multidões de religiões, de homens, em nome de Deus, para distorcer a verdade do Evangelho e desviar você do Evangelho. O trabalho do diabo é manter os que estão perdidos, e os que se encontraram conhecendo a verdade foram salvos, tirar da verdade. O trabalho do diabo é derrubar quem está de pé e manter caído quem está caído. Quem está caído é quem está fora de Cristo. Quem está de pé é quem está em Cristo, no conhecimento, andando por Ele. E o diabo trabalha para cegar o seu entendimento e fazer você apostatar da fé, desviar do caminho da salvação, seguindo doutrinas de demônios, heresia de perdição, por meio desses preceitos que a religião estabelece como caminho para Deus. Por meio desses homens que trazem ensinamentos dizendo que são autoridades de Deus. Vocês precisam voltar sua atenção, o ouvido para ouvir o que é revelado para nós da parte de Deus no Evangelho. Vocês precisam crer no Evangelho e não viver presos, devotos, como propriedades e produtos de igrejas evangélicas ou nenhuma outra igreja. Então essa é a estratégia do diabo. Trabalhar o engano ou a mentira para manter os que estão perdidos na perdição e os que foram encontrados no caminho da salvação. Tirar desse caminho. Porque o diabo sabe, tá? Que pode trabalhar a queda de quem está de pé. Porque se o diabo soubesse que quem está de pé não pode mais cair, ele não tentava. E sabe por que o diabo tenta quem está de pé para derrubar? Porque ele sabe que pode cair. Aí o diabo cria a mentira de que não se pode cair, não pode sair da graça, não pode perder salvação. Aí o diabo cria essa mentira para trabalhar no seu entendimento para derrubar você. Cuidado, viu? Cuidado. Aqui você recebe luz, esclarecimento da verdade que liberta. Amém? Deu para entender? Então esse é o trabalho. Não se preocupe em viver uma vida assim, aqui, acolá. O povo está mais preocupado de viver as suas vidas dentro de sacrifício, de penitência, de flagelo, restrita dentro de igreja, vivendo atividade religiosa. O diabo não está preocupado em privar você disso. Vá buscar priorizar a sua vida, buscando o conhecimento da verdade para ser liberto. E estando e andando nessa verdade. É aí que você vai estar com a sua vida com Deus e andar com Deus. É quando você conhecer a verdade e estiver alicerçado na verdade, guiado pela verdade, que é Jesus. Jesus, e vigiar até o fim. Porque o diabo vai continuar tentando. Enquanto ele tiver tempo aqui para trabalhar contra a humanidade, ele vai estar trabalhando para manter muitos presos e trazer de volta à prisão os que foram libertos. Se não vigiar, volta novamente à lama do pecado, a escravo do diabo, a perdido de Deus, por não ter prudência, por não ter perseverado. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Por isso que a Bíblia mostra que muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. E só abandona a fé quem um dia estava na fé. Por isso que Paulo diz, cuidado para que não caia. E só cai quem está de pé. E o diabo sabe que quem está de pé, na presença de Deus, eleito, predestinado e escolhido para a salvação porque creu em Cristo, o diabo sabe que pode cair, derrubar e tirá-lo dessa salvação. Sabe? E isso é um fato, é uma realidade. Tem na Bíblia exemplo e advertência para nós não cair dentro dessa loucura e imprudência.
Por isso que Jesus vai dizer, aquele que for fiel até a morte. Porque vai ter alguém que vai ser louco, imprudente, e não vai perseverar. Vai voltar da fidelidade a Cristo. E como é que eu deixo a minha fidelidade a Cristo? Quando eu me desvio da doutrina de Cristo. Jesus vai dizer, aquele que ser fiel até a morte, herdará a coroa da vida. Tendo pouca força, guarde a minha palavra e não negue meu nome. Para você não se perder da fidelidade e da direção de Cristo. Só é fiel a Cristo quem está guardando a sua palavra. Não é quem está guardando vida de legalismo e ativismo religioso. Guardar a palavra de Cristo é se manter andando com Cristo na direção dele, na doutrina dele. É por isso que João vai dizer, pode ser quem for, vier trazendo outra doutrina que não seja de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. É por isso que Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu e pregar um outro evangelho, cuidado, é anátema. Porque a nossa vida de fé em Deus, com prudência, tem que estar dentro do que Jesus ensinou. No evangelho de Cristo. A nossa vida em direção com Deus tem que ser vivida com prudência, na prioridade do conhecimento de Cristo, buscando, prosseguindo, para não desviar desse conhecimento, guiado por Cristo, na doutrina de Cristo. Amém? O irmão Wellington Ramos, sempre levando à luz o esclarecimento para vocês que precisam desse conhecimento, dessa luz, para sair das trevas. Deus abençoe a todos. E aqui é só a verdade para o teu entendimento. Não tem outra coisa. É só a palavra de Deus, porque esse é o meu compromisso com o reino de Deus, ministrar a verdade desse reino.